falar um pouco para vocês sobre as hipóteses de escrita, né? Desenhei aqui uma escada para ilustrar para vocês como que é esse processo na vida das crianças, né? E fiz aqui a escada, então é como uma escada, né? Nós não podemos pular degraus, né? As crianças elas precisam passar por cada uma dessas fases até a fase alfabética, então não tem como pular da fase da garatuja para ir para a fase alfabética, ela precisa passar por todas as fases, ok? Então é muito importante, tanto nós como professores, quanto educadores e os pais, identificar as características de cada uma dessas fases para que possamos fazer atividades, né, que atendam a necessidade específica daquela criança e daquele aluno que esteja naquela fase, ok? Então a primeira fase, que é o primeiro degrau aqui, que é a garratuja, a criança ela não sabe nessa fase traçar letras, né? Então aqui no exemplo da palavra gato, se nós pedirmos para a criança escrever gato, então ela vai fazer bolinhas, rabiscos, né, tracinhos. Então ela não sabe nessa fase, que é a primeira, traçar letras. A segunda fase, né, a segunda hipótese é a pré-silábica. Nessa fase, a criança, o aluno, ele já estabelece relação entre a fala e a escrita, né? E ele usa muito e várias letras, inclusive as letras do próprio nome, como aqui no exemplo, né? Da palavra gato. Então, ele escreveu várias letras, né? Aqui nesse exemplo, o nome dessa criança é Ricardo, então ele usou as letras do próprio nome para escrever a palavra gato. Então a criança ela já tem aqui, né, essa noção, ela já estabelece a relação entre a fala e a escrita, porém ela usa várias letras e as letras que ela já conhece, né, realmente usa mais as letrinhas do nome para poder escrever a palavra pedida ou dita pelo professor e os pais, entre outros. Nessa segunda fase, nessa segunda hipótese, né, que é a pré-silábica. Na terceira hipótese, que é a silábica sem valor sonoro, nessa hipótese cada letra ou símbolo corresponde a uma sílaba falada, né? A criança ainda não faz a relação com o som convencional daquela sílaba e a leitura ela é silabada. Então aqui na sílaba sem valor sonoro, aqui eu dei o exemplo da escrita da palavra gato, a criança aqui ela já faz, né, a relação da sílaba, porém ela não faz a relação com o som convencional daquela sílaba. Então, para escrever a palavra gato, ela fez a relação da sílaba, né? Ela já tem aquela noção da sílaba, a leitura dela é silabada, por isso duas letras, uma letra para cada sílaba, porém ela não tem a relação do som convencional que a sílaba proporciona. Então, para escrever gato, ela usou a letra B e a letra R, né? E eu coloquei aqui também a letra B espelhada para explicar que o espelhado é muito normal nessa hipótese de escrita, ok? Sílaba sem valor sonoro, silábica sem valor sonoro. Já na próxima hipótese, que é a silábica com valor sonoro, nessa hipótese nós vemos que cada letra continua correspondendo, né, a uma sílaba falada, igual da hipótese anterior. Porém, a criança ela passa a ter uma correspondência já com o som convencional da sílaba, né, em geral, que ela representa normalmente pela vogal. Então, aqui a criança ela já começa a ter a relação com o som convencional que aquela sílaba faz. Então, na escrita aqui da palavra gato, como está no exemplo, a criança fez o G e o O. Então, ela já tem a correspondência com o som convencional da sílaba, né, gato, né, começa com o G, então ela já tem aquela relação do som que a sílaba faz e provavelmente a geral ela é representada pela vogal, né, que nem o to ela fez aqui pelo O. Então o G do Gá, né, gato, ela representou pelo G e o O ela representou o to, né, que é o som da sílaba, o som mais forte da sílaba, né? Então, a criança ela representa assim nessa silábica com o valor sonoro. Na próxima hipótese, que é a hipótese da silábica alfabética, nessa hipótese, a criança ela começa a compreender a necessidade de mais de uma letra, né, para a maioria das sílabas, mas ela ainda mistura a lógica da fase anterior, né? Olha aqui o exemplo. Então, ela ainda continua aqui ainda com a lógica, né, da silábica com valor sonoro, de dar
o som para a sílaba, porém, ela já consegue compreender a necessidade de mais de uma letra, né, para escrever uma sílaba. Então, aqui, né, um exemplo da palavra sapato. A criança, ela fez o sa e o pá, ela colocou o p, e o to, ela colocou o t. Então, assim, nessa fase aqui, a criança ela já consegue ver a necessidade para a palavra que, diferente das outras fases, ela já consegue ver que na palavra precisa de mais letras para formar uma sílaba, porém, ela ainda está nessa fase de transição. Então, na fase de silábica alfabética, a criança ela ainda traz um pouco da hipótese anterior que ela está. E a última, né, que é a alfabética. Nessa hipótese, a criança ela compreende o sistema de escrita já, mas falta dominar as convenções ortográficas. Como assim, né? Que ela já entende, ela já domina essa hipótese da escrita, ela compreende o sistema da escrita, né, das sílabas formadas por 2 ou 3 letras, porém, ela ainda não tem um domínio das convenções ortográficas. Então, eu dei um exemplo aqui na palavra dinossauro. Então, ela escreve dinossauro, né, aqui em cima, dinossauro, ela ainda não tem esse domínio, que dinossauro é com 2 S's, e elas às vezes trocam as sílabas que têm o mesmo som, por isso que fazem essas trocas. Então, é isso.